Vamos lá, pessoal, boa noite. Semana passada, naquela correria, tem muito problema. O Covid está terrível, né? Hoje, 3.780 mortes, ainda sem Roraima, não é isso? Ou sem Rondônia? Não sei se sem Roraima ou sem Rondônia. Talvez cheguemos aos 4.000 mortes. Semana passada, perdi 2 amigos. Hoje, morreu mais um companheiro Acácio, que foi presidente do CISEJUF, faleceu de Covid hoje. Tá muito complicada a coisa. Também soube que a companheira Lígia Deslandes, presidente do Sintramico, está internada. Minha sogra está internada na UTI. Hoje estava com a minha filha e minha ex-mulher suspeita de Covid. A minha filha testou negativo. Espero que permaneça, que realmente seja negativo, porque começou a ter uma sintomatologia, dor de garganta, etc. Está feia a coisa. Então, quem puder ficar em casa realmente, quem puder fazer trabalho remoto, não é brincadeira, tá uma lastrinha danada, a coisa está muito, muito, muito complicada. Eu acabei juntando as 2 aulas naquela. Acabei, na verdade, quando eu olhei, falei, bom, já dei tudo. Só se eu ficasse enrolando vocês aqui, falando que é o sindicalismo, acabei juntando a história do sindicalismo com o que era o sindicalismo. Devia ter feito uma aula com menos afogadilho, acabei acelerando a aula. Acho que a questão emocional afetou um pouco. Foi uma aula mais corrida do que deveria ser. E aí eu falei, então a gente pode falar sobre o quê? Eu acho que é bem interessante discutir conceitos que às vezes parece que a gente domina e não domina, né? Não domina. A gente quer o valor, o que é o preço. A gente confunde valor com preço, o que é o lucro, né? O que é o valor de uma coisa. Né? Porque as pessoas não têm a mínima ideia. Isso é muito importante, gente. Entre negociação, eu sempre falo que trabalhador não participa de lucro de empresa, é salário disfarçado. Quem participa de lucro de empresa é empresário, é dono. A minha acionista é pequenininho, tá, tem um percentual pequeno do lucro, mas quem realmente absorve o lucro são os grandes empresários, os grandes donos, né, os burgueses que extraem a mais-valia. Mas o que é a mais-valia de verdade? Né? São conceitos que estão aí, todo mundo fala, mas que, na verdade, quase nunca a gente discute. Né? Valor. O que é o valor? Quanto vale uma coisa? E aí, quando você pega, por exemplo, na teoria de Marx, é bem legal porque ele começa a trazer para o mundo dos homens, né? Ele fala o seguinte: qual é o valor de uma coisa? Por exemplo, um celular. Um celular, e aqui tem uma agenda, né? Uma agenda, sei lá, R$ 50, um celular R$ 1.000. Então, um celular vale 20 agendas. Que vale, esse copo aqui custa R$ 10, né? A agenda custa 50, né? Uma agenda vale 5 copos. É uma televisão vale 5.000, o celular vale 1.000. Então, uma televisão vale 5 celulares. Isso você pode fazer infinitamente. Um livro vale, sei lá, um livro é R$ 100, vale 10 celulares. Mas a grande questão é a seguinte: por que a gente consegue comparar valores de coisas tão diferentes? Alguém tem uma sugestão? Tem que ter um fator aí. Um fator em comum entre todas essas coisas. Né? Porque eu posso botar na balança de maneira infinita e indefinida. Vou botando pneu de carro, óculos, camisa, e vou fazendo uma fração que é infinita. Vou botando sempre, acrescendo mais coisas, e, no final, todas elas são equivalentes. Porque todas as coisas podem ser... são equivalentes em valor. Por que eu posso dar uma equivalência em valor a todas as coisas? Por que eu posso comparar todas as coisas em termos de valor? Essa é a pergunta. Podem tentar, que eu acho que alguém vai acertar. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, alguém acaba acertando. O que há de comum entre todas essas coisas tão díspares? Um óculos, uma camisa, um charuto cubano, uma televisão, um celular. O que há de comum entre todas essas coisas? O certo não é a força de trabalho, não, né? O trabalho. Não a força de trabalho, o trabalho. Força de trabalho é uma coisa que a gente vai trabalhar com outro conceito. Por que todos os valores são equivalentes? Porque elas consomem
porque elas têm um equivalente chamado trabalho. Primeiro, agora vamos chamar só de trabalho. Trabalho. Né? O valor que é incorporado a todas as coisas é valor de trabalho. Isso foi proposto por Marx. Eu já estava na discussão com anarcocapitalista. Anarcocapitalista não sei o que é, um ser de outro planeta que caiu da estratosfera sem helicóptero, não morreu, perdeu o cérebro na queda, mas quer discutir. Aí botou um videozinho de um cara, e você pode produzir coisas muito idiotas, mas com ar de extrema gravidade. Eu vou sugerir como é que é. Nunca use uma camisa velha do Flamengo. Não dá um ar de sobriedade e respeitabilidade. Nem coloque uma persiana velha no fundo. Isso também não é respeitável. Bote um terno, uma gravata, né? Monte um bom cenário, de preferência com alguns gráficos. Cite um monte de autores que você não leu. Aí você fala, a teoria de valor de Marx está superada. Mas a teoria do valor do Marx ela não é do Marx. Ela é do Smith, do Adam Smith e do Ricardo. Quem disse que o trabalho é o equivalente geral de todas as coisas em termos de valor foi o Adam Smith, foi o Ricardo. Se você vai olhar a riqueza das nações, o que é o PIB? Produto Interno Bruto. Uma nação é rica não é se seu povo é rico, é se ela tem um PIB rico. Então, por exemplo, nós somos uma nação, eu, a Maís, o Valdir, a Janete, o Neri, o Rude, somos uma nação. Eu ganho R$ 10 por mês. Todos nós aqui ganhamos R$ 10 por mês, mas o Rude, ele explora minas, tem uma mina riquíssima, e ele consegue produzir 1 bilhão por mês em minas. Por exemplo, as repúblicas petrolíferas do Oriente Médio, em geral, têm uma população muito pobre e um PIB muito mal distribuído. Se for ver a renda per capita, ela é alta, mas ela é muito mal distribuída. Tem um barão lá do petróleo, tem um emir do petróleo que fica com 99,9% da riqueza, né, distribui os outros 0,01% entre um monte de nômades no deserto que não tem porra nenhuma. Mas o país é rico, porque o valor incorporado na produção de petróleo significa riqueza permutável em todo o mundo. O trabalho incorporado naquilo é uma riqueza permutável em todo o mundo. Então, efetivamente, a teoria do valor trabalho não é do Marx. Ela é do Adam Smith e é do Ricardo. É uma teoria, antes de tudo, liberal, não é comunista. O que o Marx vai apresentar de novidade nisso? Que agora eu estou falando obviedades. O trabalho é o que corporifica valor nas coisas. Se algo não tem trabalho, não vai ter valor. Por exemplo, a água não potável não tem valor. O ar não tem valor. A grama, se não está sendo usada para pasto como nada, não tem valor. A areia, se ela não está sendo incorporada a uma construção, ela não tem valor. O que incorpora valor a alguma coisa é o trabalho. Mas uma mina de ouro não explorada, ela tem valor. Tem valor possível, provável. Eu posso vender porque ali eu vou quantificar aquilo em trabalho. Qual é a grande novidade do Marx? O Marx ele vai pegar a economia liberal e ele vai, como ele chama, transformar em economia política. Ele vai demonstrar o seguinte: bem, não é bem o trabalho que dá equivalência de valor. E ele vai criar um novo conceito: tempo de trabalho socialmente necessário. O que corporifica valor numa coisa é uma coisa chamada tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aquela coisa. O que é isso? Por exemplo, eu não sei qual a quantidade de ferro que existe no mundo, não sei qual a quantidade de ouro que existe no mundo. O que é mais necessário no mundo? Ferro ou ouro? Pela sua utilidade. Ferro. O que é mais valioso? Ferro. Se pegar todo o ferro do mundo, ele é mais valioso do que todo o ouro do mundo. Mas o ouro tem seu valor, inclusive social. O ouro não teria valor social se não fosse
o símbolo, né? o que corporifica o valor e a medida de valor universal de circulação das mercadorias. Então, o ouro é necessário, útil, por isso, efetivamente, se gasta trabalho para transformar o ouro em metal que vale para a circulação. Como ele é medida universal de valor, ele passa a corporificar e a quantificar valor, mesmo não tendo a mesma utilidade que o ouro. Então, o que é mais valioso? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de ferro? Obviamente que é 1 quilo de ouro. Mas por que 1 quilo de ouro é mais valioso do que 1 quilo de ferro? A raridade dele também. Mais do que a raridade. A raridade tem a ver com o trabalho de pesquisa, o trabalho de extração, o trabalho até de vigia, de circulação, de transporte. Então, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir 1 quilo de ouro é muito maior do que o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir 1 quilo de ferro. Ainda que você não queira produzir 1 quilo de ferro, você tem que produzir 1 tonelada de ferro para valer a pena. Você produz 1 tonelada de ouro e já vale a pena. Mas veja como é a extração de uma mina de ferro e veja como é a extração de uma mina de ouro. O ferro não é raro. Você extrai aquilo às toneladas. Então, efetivamente, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir 1 quilo de ouro é que determina essa raridade que vai corporificar, e aí, mais uma vez, ratifica a função dele, como ele tem muito tempo de trabalho condensado, ele vai conseguir corporificar valor numa quantidade maior. O tempo de trabalho socialmente necessário está ligado a 2 coisas. O tempo de trabalho necessário à produção daquela coisa e a uma necessidade que não é uma necessidade, muitas vezes, real, pode ser uma necessidade social. O ouro é realmente necessário? Essa é uma grande pergunta. Vocês sabiam que antes... Nossa, está chovendo horror isso aqui, peraí. Vou ter que levantar para fechar a janela. No passado, até que ele foi necessário. Não sei se tu lembra de passado, ele obturavam dentes com ouro, lembra? Então, de repente, para isso... Mas vamos lá. Na América Espanhola, na América Latina toda, em toda a América, vocês sabiam que o ouro não valia nada, né? O Império Inca, o ouro tinha valor apenas sacramental. Não havia circulação de moeda. Então, por exemplo, enquanto o espanhol se matava por causa do ouro e da prata, a prata asteca e o ouro inca, para eles aquilo ali não tinha. Eles extraíam ouro e prata em pequena quantidade. Por quê? Porque, mesmo que aquilo corporificasse valor, como não tinha um valor social, não tinha como se acumular riqueza a partir daquilo, não tinha como ser medida de valor, não se via nenhuma utilidade em fazer a exploração daquele metal, a não ser com uma função ritualística, a não ser com a função de adorno. Mas não era um metal caro, não era uma coisa, por exemplo, que significasse a nobreza inca. Não era isso, né? Então, o trabalho socialmente necessário, e a gente já vai chegar ao preço, ele está ligado a 2 coisas: ao trabalho que você precisa gastar para produzir, mas também ao valor que aquela sociedade dá àquela coisa, né? Então, por exemplo, o que é mais necessário? E aí a gente indo para a necessidade social, saindo da necessidade da utilidade. Efetivamente, o ferro é mais útil e mais necessário do que o ouro. É mais útil e mais necessário do que o ouro. Mas o que é uma necessidade? Marx vai dizer o seguinte: toda necessidade ela não é só natural. Toda necessidade é social. A roupa, se fosse só para proteger do frio, não faria diferença o tipo de roupa que a gente usa. Mas a moda, o corte da roupa, o tipo de estilo, etc., são valores sociais que a gente incorpora e que a gente, inclusive, discrimina
uma roupa não só pela qualidade do tecido, mas pela marca, que é um signo social de valor também. Uma roupa, que às vezes é do mesmo tecido, uma sem marca e uma de uma marca, tem diferenças de valores assim brutais. Então, assim, o valor de um... Agora, deixa eu ver, que doideira. O valor de uma coisa é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário que a gente despende naquela coisa. Então, até aí a gente rodou em círculo, mas a gente já sabe de onde vem o valor. É lógico que essa contabilidade, muito geral, vai depender de uma divisão em que vários equivalentes vão ser justapostos e a gente vai ter o preço das coisas. Né? Um celular vale, sei lá, 100 estojos. Mas o estojo custa R$10. 10 é o preço. O preço é a corporificação de valor. O valor é o termo de trabalho socialmente necessário. E o preço é a quantificação numérica disso. Então, valor e preço têm ligação, mas eu só entendo o valor de uma coisa, por que uma coisa custa mais ou custa menos, pelo tempo de trabalho socialmente necessário que aquela sociedade se dispõe para produzir aquilo. Por exemplo, quanto vale uma máquina de datilografia hoje? Nada, a não ser o colecionador. Alguém se disporia a montar uma fábrica de máquina de escrever? Alguém se disporia a montar uma fábrica de estenógrafo? Alguém se prontificaria a montar uma fábrica de várias coisas que hoje não tem mais a mínima utilidade social? Brinquedos, por exemplo. Você investiria, Ruth, numa fábrica de peão, não sei como vocês falam aí? Alguém que já jogou jogo de botão, futebol de mesa? Algum de vocês aqui? Vocês hoje investiriam em montar uma fábrica de futebol de mesa? Se investissem, iam falir, iam quebrar. Então, o que é socialmente necessário é determinado com um valor humano, nem sempre com uma utilidade estrita. Né? Por exemplo, quando eu dou aula, eu faço uma comparação e que já deu briga, já deu discurso moral. Vejam, eu estou falando de termos de trabalho socialmente necessário como uma questão econômica e não moral. Não tem moralidade nisso. Por exemplo, por que a droga vale tanto? Ela é necessária? Sim ou não? Podem falar, gente. Sim. Sim, claro que é. Sim. É insuportável a vida no capitalismo sem álcool e sem droga. Moralisticamente, podia fazer uma propaganda de não, que isso, um absurdo, olha o professor falando. Não. É impossível, faz parte, inclusive, da reificação, viver sem álcool e sem droga. O álcool é mais barato, que a produção dele não precisa de certos acessórios que tem a produção das drogas. Tirando a questão da proibição, se você for pensar só na indústria da droga, o custo da droga é muito alto. Temos trabalho socialmente necessário para esconder da polícia, para fazer o contrabando, para fazer o voo obscuro, para plantar de maneira escondida, para proteger através das armas. Então, tudo isso vai criando um valor marginal e subindo o valor da droga. A cocaína e a maconha valem mais do que um copo de cerveja, do que uma garrafa de cerveja, não só pela sua raridade, mas porque a indústria da droga ela precisa de incrementos que a indústria legal não precisa. Quando legalizaram a maconha nos Estados Unidos, caiu ou aumentou o preço da maconha? Porque boa parte dos traficantes aqui no Brasil são contra a descriminalização das drogas. Imagina se descriminaliza a maconha, acaba com o tráfico. O tráfico incrementa o valor marginal, essas coisas. Então, a minha pergunta é uma pergunta que sempre dá confusão. Mas, você que é mãe, vou chutar, eu não sei. Vamos dizer que no Brasil se produza por ano, sei lá, 100 milhões de litros de Coca-Cola e 50 milhões de litros de leite. O que é mais socialmente necessário no Brasil? Leite ou Coca-Cola? Você produz 100 milhões de litros de Coca-Cola e 50 milhões de litros de leite. O que é socialmente mais necessário, o leite ou a Coca-Cola? Depende, se for pela propaganda, vai ser a Coca-Cola.
Não é pela propaganda, é pelo consumo. Se a gente produz mais Coca-Cola, se a gente produz mais Coca-Cola, a sociedade está dizendo que a Coca-Cola é mais importante. Não estou discutindo se nutre melhor, se alimenta melhor, se é mais necessário ao crescimento sadio das crianças. Não é isso. O Marx ele não é um moralista. Ele está dizendo, olha, como é que funciona? O que é tempo de trabalho socialmente necessário? A propaganda faz parte do negócio. Mas se a gente fabrica e consome 100 milhões de litros de Coca-Cola e 50 milhões de litros de leite, o que a sociedade diz que é mais necessário? O leite ou a Coca-Cola? Quantos de vocês já não se deparou com o espetáculo de estar no mercado e estar com uma mãe ou com um pai? Você vê, eu sou pobre, mas você vê que é mais pobre que você olha para o carrinho, não tem 1 litro de leite, mas tem 10 litros de Coca-Cola. Por quê? Porque é um valor. E o Marx está dizendo o seguinte, o capitalismo não produz só os produtos, ele produz os consumidores e produz as necessidades. Todas as nossas necessidades são sociais. São sociais. Então, o tempo de trabalho socialmente necessário está ligado à oferta, está ligado à demanda, está ligado ao fato de que eu vou produzir e vou ter consumo. Se eu produzir 100 milhões de garrafas de Coca-Cola e essas garrafas não tiverem saída, eu não vou auferir valor. Se eu não for auferir valor, o tempo de trabalho que eu despendi para produzir a Coca-Cola não é mais socialmente necessário. Ah, mas o leite é muito mais importante. Vou produzir mais leite, que é mais importante. As pessoas não tomam mais leite, que o governo não produz leite suficiente. É mentira. Isso não é uma questão moral, isso é uma questão de mercado. O que é socialmente necessário e como se avalia nisso? Botei no mercado, vendeu? É socialmente necessário. Botei no mercado, não vendeu? Não é socialmente necessário. O cigarro é socialmente necessário? É. Se eu botei no mercado e vendeu, é porque a sociedade tem necessidade daquilo. A droga é, a coca é. O Marx não está fazendo uma prática moral. Vocês vão se surpreender com o Marx amoral. Na economia, ele não está discutindo moralidade. Então, a gente já chegou à ideia de que o valor, sim, ele é consubstanciado no trabalho, mas num trabalho socialmente necessário, e que não é um conceito moral, é um conceito de mercado. Botei no mercado, vendeu, é socialmente necessário. Botei no mercado, não vendeu, não é socialmente necessário. Querem ver um negócio desse? Veja a história do Atari. Eu outro dia ouvi. Vocês sabem que entre o Atari e a nova geração de videogames, houve um lapso de produção. Porque o Atari ele apostou na produção gigantesca, fez uma fábrica gigantesca e teve um jogo que foi um grande fracasso e provocou uma queda tão grande das vendas e das ações, deu um prejuízo tão grande que chegaram a pensar que não se produziria mais videogames. Porque eles acharam que iam produzir um X de videogames e de jogos, e esses jogos seriam comprados e utilizados, e isso não correspondeu à realidade quando colocaram no mercado. Não tem nada a ver com bem, com mal, com necessidades reais do ser humano. O que determina essa necessidade social é simplesmente a circulação no mercado. Então, até agora, a gente entendeu o básico, que o valor de uma coisa é sempre uma correlação com uma série de outras coisas, e que essas coisas são consubstanciadas numa variante chamada tempo de trabalho socialmente necessário, que é determinada pelo mercado. Mas a gente ainda está girando em círculo, tá? Sabemos o que é o valor de uma coisa, sabemos o que é esse equivalente de valor, sabemos que isso está ligado ao tempo de trabalho socialmente necessário, sabemos que o preço de uma coisa vai ser estabelecida por um padrão, que tem que ser um padrão universal, e aí tem uma história para chegar a esse padrão universal, tem toda a história do capitalismo, da mercadoria, das feiras, né? Da necessidade de, com a implementação da circulação, ter um equivalente de valor que não seja o trabalho. Não dá para eu trocar o meu trabalho pelo trabalho do Rude. Por que? Cadê o meu querido amigo anarquista? Cadê o Gessner? Está de folga? O que houve com o Gessner? Acabou de chegar. Gessner, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É o anarquista, o nosso anarquista. Um anarquista de estimação. Cadê você, Gessner? Por que o Marx briga com o Proudhon?
pelo seguinte... Socialista libertário. Já mudou. Não estou gostando disso, não. Vamos lá, Jeff, olha só. Por que o Marx briga com o Bruno? A gente está vendo o seguinte: todo produto tem trabalho. Todo produto é um trabalho. Um termo de trabalho socialmente necessário, consubstanciado no valor. Aí o Proudhon chega à seguinte conclusão: bom, se todo produto é um trabalho, como é que eu equalizo a sociedade? Eu vou determinar que todo mundo tenha um cheque, um recibo, dizendo quantas horas de trabalho trabalhou, e a gente vai poder trocar isso. Então, se o Rude trabalhou 8 horas como oficial de justiça, eu trabalhei 8 horas como mecânico, problema. Somos todos iguais, braços dados ou não, teremos aí, sei lá, um cheque social, e a gente vai poder partilhar igualitariamente o trabalho. Qual o problema disso? O problema é o seguinte: o que torna esse trabalho equivalente geral é a saída de uma produção local que não se comercializava e que não produzia valor para uma produção universal, universalizada, onde os trabalhos não são iguais, onde os trabalhos são quantitativamente e qualitativamente diferentes. E o mercado consigna valor de acordo com isso. Então, eu não levo o meu trabalho para o mercado, eu levo o meu produto. Então, essa forma de equivalente universal de trabalho seria uma forma pré-capitalista. Não adianta você chegar para o capitalismo e dizer: o meu trabalho do Rude é igual, e o capitalismo vai aceitar, porque fala: não, realmente, vocês são 2 seres humanos, são iguais, o trabalho de vocês é igual, então o salário é igual. O Proudhon confundiu uma forma pré-capitalista de produção com uma questão chamada salário. Ele não entendeu que o trabalhador e o patrão não são sócios, que o operário não tem uma cota à parte da produção, e por isso ele não podia trocar equivalentes. Os salários não são equivalentes. Então, eu sei que está um pouco abstrato, mas a gente vai dar uma clareada nisso. A gente sabe que todo produto tem termos de trabalho socialmente necessário, mas termos de trabalho socialmente necessário pode ser muita coisa. Pode ser a pesquisa, pode ser a tecnologia. A tecnologia incorpora muito valor. Um celular pode ter menos matéria-prima do que muita coisa do que um pneu, mas ele incorpora muito mais tempo de pesquisa, de trabalho necessário, e aí vai ter um valor muito maior do que um pneu, que é um produto que, em termos de matéria-prima, vai ter maior substancialidade. Então, efetivamente, por mais que uma fábrica fabrique a mesma quantidade de pneus que uma empresa que monta celular, ela não vai faturar a mesma coisa. Se ela vai ter ou não o mesmo lucro, é outra história. Mas o Marx está dizendo: isso não são equivalentes. Eles só são equivalentes porque na produção do capitalismo, que é uma produção social, uma divisão do trabalho, esses produtos entram como equivalentes no mercado. No mercado, e só aí são equivalentes. E o trabalho também entra no mercado, mas entra de uma outra forma, vendendo sua força de trabalho, que é uma outra coisa. O valor da força de trabalho é uma outra coisa. Tempo de trabalho socialmente necessário não é força de trabalho. Então, até aqui, a gente sabe que o que incorpora valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. E sabemos também que a circulação de mercadorias, quando o desenvolvimento do capitalismo chega a um grau tal que rompe as barreiras locais, o que acontece? Antes do capitalismo, não existe produção de valor o tempo inteiro no trabalho. Vamos pensar no feudalismo. Gerner é um alegre e saltitante camponês do Mosela, né? Ele é um servo. Ele trabalha 3 dias para mim, sou o senhor feudal, mas ele trabalha 3 dias para ele. Então, tudo que ele produz, a metade é dele, a metade é minha. O que ele produziu para consumo próprio tem valor? Ele produz para sobreviver. Isso tem algum valor? Não. O Gerner não produz valor. Ele mal consegue produzir para comer. Eu, que sou o senhor feudal, amealho a maior parte da produção, mas a grande verdade é que a maioria dos senhores feudais não conseguia produzir o suficiente para comercializar. O comércio era uma exceção. O comércio era o que se fazia quando se acabava o consumo local.
O que ia para a feira era o que sobrava. Então, você não tinha uma sociedade voltada para produzir valor. Você tinha uma sociedade voltada para o trabalho, no qual o trabalho produzia a sua sustentação, e não o valor. O capitalismo não é assim. Uma grande empresa capitalista, eu não vou contratar o Gessner e mandar ele trabalhar 3 dias na terra para ele. Eu vou fazer um grande latifúndio, vou contratar um punhado de gente, vou mecanizar a terra, vou produzir para cacete, vou faturar vendendo soja 10 milhões e vou dar R$ 1.000 de salário para o Gessner. Se ele for um mecânico, ou se ele for um operador de máquinas muito hábil, de repente eu dou 10 mil para o Gessner. Melhorou de vida? Melhorou. De qualquer forma, ele continua sendo explorado. Eu vou faturar 10 milhões e ele vai receber 10 mil de salário. E acabou. E é isso. Então, a produção de valor como função da vida do trabalhador só vai acontecer no capitalismo. As formas pré-capitalistas não têm como determinação da vida a produção permanente de valor. A gente ainda está pisando em falso, né? Antes de falar realmente o que corporifica o valor, vou discernir valor de uso para valor de troca. Todos os produtos têm 2 valores: o valor de uso e o valor de troca. Essa camisa, para mim, não vale nada. Essa camisa, para mim, só mata meu calor. Esse óculos, para mim, não vale nada. Esse óculos, para mim, é só porque eu sou cegueta. Esse fone, para mim, eu não vou vender esse fone. Daqui a pouco essa porcaria vai parar de funcionar, eu vou comprar outro. Isso é o valor de uso. Isso é o valor de uso. O senhor feudal, com o servo, produz, na maior parte do tempo, valor de uso. O valor de troca é exceção. A grande empresa capitalista nunca produz valor de uso. Ela sempre produz valor de troca. Para um grande empresário que produz fone, é diferente que ele produza fone. Se, de repente, fone começar a ficar obsoleto, ele tiver que produzir outra coisa, ele vai produzir outra coisa. Porque o que ele produz é um indiferente. O valor de uso que ele produz não importa. Ele quer o tempo inteiro produzir algo para colocar no mercado e oferir valor de troca. O valor de troca está ligado ao preço. Então, efetivamente, a produção capitalista é a primeira na qual o trabalho produz valor de troca o tempo inteiro. Você não é mais contratado para trabalhar numa terra para produzir comida para si, para o seu autossustento. Você é contratado para trabalhar numa terra para produzir produtos que vão para a feira para produzir lucro para o capitalista, para produzir valor. Ah, mas o pessoal que trabalha em serviço? Depois. Vamos ficar só na produção para entender. Então, você tem o valor de uso e o valor de troca. Você não leva ao mercado nunca o valor de uso, sempre leva o valor de troca. Você leva um bem, uma mercadoria que tem uma utilidade. O Valdir vai no mercado e ele quer uma bota. A Maís vai no mercado, ela quer um casaco. Eu vou no mercado e quero um óculos. Só que eu produzo bota. Eu preciso, se todos nós fôssemos livres produtores e não capitalistas, vender a minha bota para ter dinheiro para comprar um óculos. A Maís precisa vender o óculos para ter dinheiro para comprar a bota. Quando você pensa em grandes capitalistas, eles não querem vender a bota para comprar o óculos. Eles querem vender todas as suas botas para finalmente conseguir o lucro. Sem um lucro, a atividade capitalista não faz o mínimo sentido. E a gente não tem mais pequenos produtores que vão ao mercado para trocar produtos. Você tem um grande mercado onde várias grandes empresas produzem grande quantidade e precisam que essas vendas sejam executadas, que o valor de uso, que não tem nenhum sentido para elas, seja, ao final, exercido para que as pessoas estejam dispostas a desembolsar um dinheiro e realizar a troca. Então, assim, está muito complicado, está muito confuso, não? Não? Então, tá, deixa eu dar mais um passo, depois eu abro para a pergunta. Bem, para eu passar para o passo do lucro, eu preciso passar para o passo do equivalente geral.
Como eu disse para vocês, não dá para fazer um equivalente geral de trabalho. Embora o trabalho seja corporificado em todas as coisas, eu preciso de um equivalente geral, eu preciso de um preço. Historicamente, várias coisas foram equivalentes gerais. Cera, gado, sal. Só que os metais, pela sua durabilidade, e os metais preciosos, pela sua durabilidade e escassez, corporificavam melhor o valor de troca. Então, eles passam a ser um equivalente geral, de acordo com a sua raridade e seu peso, para simbolizar as trocas. E aí passam a ter valor de per si. Oi, mãe. Então, pode falar. Tu conseguiu acessar o Globoplay aí? Vocês já tinham, né? Pergunta pro Cássio. E daí coloca ali o nome... Como é que é o nome do seriado? Doutor Castor. Tá muito triste. São Quem só tá falando? 4 episódios. Quem tá falando? É o seriado da história do Castor. Estou falando da história do Castor, mas não sou eu, não. Acho que entrou coisa aí na dúvida. Algum hacker. Será que invadiram? Olha só nossa o povo sala? invadindo. Não, acho que alguém falou do... Sei lá, alguém deve ter falado e vazou o áudio. Do Tá, Castor. Fechar todo mundo, microfone fechado, né? Eu achei que era uma pergunta, por isso que eu parei. Vamos lá, então, assim, esse valor, que é corporificado de tempo de trabalho socialmente necessário, ele está quantificado em algum símbolo universal de troca, ouro, prata, etc. E passa a ser o valor nominal. Embora a gente faça o caminho contrário, a gente parta da prata e do ouro para determinar o valor, na verdade, a prata e o ouro é como o quilo, é como o litro. Eles são meios de validação universal, eles são medida de valor, mas eles não são o próprio valor. Eles têm que ter o seu valor determinado também. E o tempo de valor determinado para eles é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a prata e para produzir o ouro. Por isso que o ouro vale mais do que a prata. Ele é mais escasso e demanda mais tempo para ser achado e produzido. Já houve um tempo em que eram muito parecidos os valores. E com o tempo, com a maior raridade do ouro e com o achado das minas de prata na América, ficou um pouco não, ficou bem distante o valor de um e de outro. Mas, efetivamente, com o tempo e com a circulação das mercadorias, esse valor ganhou uma autonomização, que foi a criação da moeda. A moeda, que é o passo seguinte, é a simbologia dessa forma-valor que se depende desse substrato do trabalho. Então, a gente sempre fala valor, a gente nunca pensa em trabalho, a gente pensa em dinheiro. E o dinheiro é o passo seguinte. A gente tem que saber que, no fundo, tudo isso está ligado ao equivalente geral. O único equivalente geral é o trabalho. Temos trabalho socialmente necessário, está ligado ao trabalho humano. A gente já sabe que a gente tem uma sociedade que produz valor o tempo inteiro. Tá, beleza. Já sabemos de onde vem o valor. Mas tem a pergunta seguinte: a gente vive um sistema capitalista. O que é o lucro e de onde vem o lucro? Até aí foi, gente. Querem fazer pergunta? Eu posso ter sido muito obscuro, posso ter falado muito em economês. Estou aberto a perguntas. Podem perguntar, não vai. Não, nada? Vamos lá. O que é o lucro? Alguém pode dizer o que é o lucro? Quero ouvir. Quero ouvir de vocês o que cada um acha que é o lucro, para tentar dar uma explicação marxista do que seja o lucro. É às 6 horas. Pode falar, Ruth. Fala, Ruth. Mas vai, mãe. Então, eu vou só falar bem rapidinho, tu complementa, que tu desenvolve mais. O lucro é o trabalho não pago. Tá ligado? A mais-valia. Trabalha 8, 2 seriam suficientes, essas 6 tu tá dando lucro pro teu senhor, pro teu empregador. Tá, mas vamos trabalhar primeiro com o senso comum. O que a pessoa considera que é o lucro? Eu sou vendedor de Guaravita. Eu compro Guaravita e o preço do Guaravita é 50 centavos. E eu vendo ele a R$1. Na verdade, o preço do Guaravita, que é o valor final dele, preço e valor não são a mesma coisa. Mas, no final, são. O valor de um produto é o preço final dele.
O valor do Guaravita não é 50 centavos. O valor do Guaravita é R$1. Porque a sociedade aceita pagar por ele R$1. Pode ser que pague 2, pode ser que, dependendo da situação, ninguém queira, tem que voltar a 50 centavos, mas o comércio vende ele atacadista a 50 centavos já com lucro, e o comércio final, ou um pequeno comerciante, ou até um ambulante final, vende ele com R$1 para oferir lucros. Então, o que tem na cabeça das pessoas? O lucro é a venda com valor a maior. O lucro não é uma operação na produção. O lucro é uma operação do comércio. Ótimo. Mentira. Se assim fosse verdade, o cara que vende Guaravita depois tem que comprar arroz. Então, ele vai comprar o arroz com preço a maior. Ele tem que comprar feijão. Vai comprar o feijão com preço a maior. Vai comprar abacate, vai comprar vestido, vai sempre num preço a maior. O preço não é o preço intermediário. O preço, o valor, é sempre o final. O lucro não pode ser uma operação de lucro conjunto da sociedade. Se todo mundo vende com valor a mais, efetivamente não tem de onde vir o lucro. O lucro tem que vir de alguma coisa que eu compro, mas que me dá um valor maior. E aí sim, está ligado a um único produto capaz de fazer isso. Não é o Guaravita, não é o livro, não é o óculos, não é a camisa. Qual é o único produto que eu consigo comprar que eu compro ele por um preço, eu compro ele pelo seu valor de troca, mas ele me dá um valor de uso maior. Como é que é isso? Né? O trabalho. Vamos diferenciar. Força de trabalho e trabalho. Força de trabalho é um elemento da produção. Né? Eu compro sempre a força de trabalho de uma pessoa. Eu compro a força de trabalho do Rude, o Rude me dá o seu trabalho. Só que a questão é a seguinte: eu compro a força de trabalho, preço, e não o valor. O preço é o valor da força de trabalho, mas não o valor que ela produz. O preço da força de trabalho, a força de trabalho está ligada à possibilidade de eu ter uma classe despossuída que eu possa comprar. Eu não vou comprar um trabalhador, eu tenho que comprar vários trabalhadores. Eu tenho que ter disponível para mim vários trabalhadores. Então, eu pago o preço dessa mão de obra. O preço dessa mão de obra, ele não é uma generalidade nem uma coisa abstrata. O preço dessa mão de obra, ele tende, não há uma lei férrea de salários, tá? E aí começa a grande discussão de Marx com os economistas burgueses. Ele tende a ser o mínimo necessário para a sobrevivência individual e coletiva do indivíduo da classe. Vou repetir. O salário é o preço da força de trabalho, da mão de obra humana, que tende a ser o mínimo necessário à produção e à reprodução, inclusive a reprodução sexual, a reprodução dos filhos, a criação dos filhos, da classe trabalhadora. Não, professor, isso é mentira. Porque o preço da mão de obra na França é um e o preço da mão de obra no Brasil é outra. O Marx já falou tudo. O mínimo necessário. Esse mínimo necessário para a sobrevivência da classe não é um mínimo necessário genérico. Não é o mínimo necessário para o Gessner, que come muito, como eu que sou gordo, aí tem que ganhar o dobro do Rude, que é magro. Não é isso que o Marx está falando. O mínimo necessário, inclusive, está ligado à organização da classe trabalhadora, ao grau de organização da classe, ao grau de combatividade da classe, ao grau da consciência de classe, ao grau de avanço da luta de classe. Ela sempre vai tender para o mínimo, ela sempre vai tender... A classe capitalista vai sempre tentar tirar o máximo, mas, efetivamente, esse mínimo vai variar de país para país, de época para época, e vai variar, inclusive, dependendo do nível de organização interna do trabalho, das forças produtivas, da disponibilidade de mão de obra. Se você tem muita gente desempregada, a tendência é que o preço da mão de obra, como qualquer produto, caia. Se você tem muita gente empregada, o preço da mão de obra vai subir. Lembram quando o Brasil estava quase no pleno emprego, como
como a burguesia reclamava, dizia que desemprego era necessário, aquilo é uma formulação de classe. Eles diziam, o preço da mão de obra está muito caro. Olha o custo do Brasil. A gente não pode ter tanto emprego. Se tem muito emprego, você vai poder escolher. Você vai escolher um emprego, mesmo que não seja um emprego de R$ 5.000, você vai querer ganhar um emprego com um custo maior. Lembra quando a gente chegou a bater 4,5% de desemprego, não sei se foi com o Lula ou com a Dilma, que tinha gente na classe média reclamando que não encontrava empregada doméstica? Não era a burguesia, não. Estou falando da classe média. Eu não encontro mais empregada doméstica. Empregada não quer mais trabalhar por R$ 50, quer ganhar salário mínimo. Imagina, quer ter FGTS, quer ter férias. Lembra disso? Do chilique da classe média? Isso está ligado ao que o Marx está falando. O Marx ele é um cara que... olha, é tudo amoral aqui, não tem moral. Mas ele está olhando para a economia, primeiro, como não uma ciência exata, como uma ciência social, política aplicada, está dizendo que há uma disputa. Há uma disputa ligada à raridade do trabalho ou não, se está todo mundo empregado ou desempregado, mas também ao grau de organização da classe, ao momento, até o governo que está ali, embora ele não tenha dito, mas tem essa ligação. Mas ele está dizendo que esse mínimo, ele é flutuante. Se o grau de organização da classe está alto, o mínimo vai subir. Se o grau de organização da classe está baixo, o mínimo vai descer. Efetivamente, a classe dominante vai sempre trabalhar para que o nosso mínimo seja o menor possível. Mas sim, só que a gente tem que diferir mais-valia de lucro. Porque eu posso realizar a mais-valia sem realizar o lucro. A gente tem que tirar da cabeça que o salário faz parte do lucro. O salário não é uma cota à parte da produção. O salário é o preço da mão de obra. O salário que eu pago ao Rude é o preço do Rude. O salário que eu pago à Maís é o preço da Maís. O salário que eu pago ao Gessler é o preço do Gessler. O que é a mais-valia? A gente pode explicar por peça, pode explicar por hora. Eu chego para o Gessler e falo, olha, tem um emprego para você, muito bom. Vai trabalhar 44 horas, né? Tem que morar aqui perto da minha fábrica, que não quero pagar... Só posso pagar modal do Vale Transporte. Não tem auxílio alimentação. Você trabalha aqui do lado, foda-se, problema seu, não é problema meu. É assim, se quiser. Se você não quer, tem outro que tenha, Jéssica. Se você não quiser, ó, desemprego é 50%, filho. Não quer? Um abraço. Não estou fazendo caridade. Eu estou te dando um emprego. Eu sou empresário, estou te dando um emprego. Né? Aí eu vou lá e contrato o Gessler e pago o salário ao Gessler. Se eu vou ter lucro ou não, é um problema meu. A operação de contratar o Gessler é uma operação do capital. É uma produção, digamos que eu estou começando uma produção do zero, que no futuro pode me dar lucro ou não. Então, eu vou contratar o Gessler e eu sou um fabricante de calçados. O Gessler vai produzir, ele sozinho não, mas vamos dividir o trabalho social dele. Ele, como força de trabalho, me dá a possibilidade da atividade dele produzir 50 calçados por mês. Só que, na verdade, com 10 calçados, eu pago o trabalho do Gessler. Ele trabalha 8 horas por dia. Ele faz as contas e chega à seguinte conclusão. Pô, peraí, eu trabalho 8 horas, mas com 1h30 eu já paguei meu salário. Quando dá 2 horas, o Gessler levanta e fala, vou embora. Vou embora. Você pagou o meu trabalho. Estou indo. Isso acontece? Eu não paguei o trabalho do Gessler, eu paguei pela força de trabalho do Gessler. Eu sou dono do corpo e da alma do Gessler. O Marx, nesse ponto, os trechos que ele fala do Capital são de uma força incrível, né? É romântico, é um romance. Ele fala que ele compara, vejam, os trabalhadores a prostitutas. Eles falam que você não vende seu trabalho, você vende sua alma ao diabo. Você vende a sua força de trabalho. O capitalista é seu dono. Ele é dono do seu fazer. Você aliena, já tem a ver com a próxima aula. Você aliena o seu trabalho de uma vez por todas. Então, a mais-valia é isso.
o Gérgio trabalha para mim 2 horas por dia e produz o suficiente para pagar o salário dele. As outras 2 horas, as outras 6 horas, ele trabalha de graça para mim. Ele produz mais valor o tempo inteiro. Ah, então a mais-valia é o lucro? Não. Ih, professor, já deu um nó na minha cabeça. Está dizendo que preço e valor não são a mesma coisa. Valor tem a ver com a corporificação do tempo de trabalho necessário. O preço é a etiqueta final. Na etiqueta final, preço e valor se equivalem. Você está dizendo que mais-valia não é a mesma coisa que lucro? Não, não é. Por que não é? Vamos dizer o seguinte, eu produzi 5.000 sapatos esse mês. Eu sempre vendo tranquilamente 5.000 sapatos. Só que o governo baixou a alíquota de exportação, de importação. E aí entrou 10.000 sapatos chineses no mercado. Metade do preço do meu. Eu tirei de mais-valia 400% em cima do GM. Eu estava achando que o lucro não é isso, porque entram outros valores no preço do sapato. Tá? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Eu pensei que ia tirar de mais-valia 300%. Então, eu chego no mercado e coloco meus sapatos femininos a R$50 e tem um sapato chinês a 30 e eu não vendo nenhum. O que aconteceu com a minha produção? Eu não corporifiquei a minha mais-valia, eu não tive lucro. Eu até pensei que ia corporificar a mais-valia através da venda, e não corporifiquei. Se eu tiver gordura para queimar, pode ser que eu continue no mercado. Se eu não tiver, eu vou quebrar. Capitalismo é amoral. A economia capitalista é amoral. A competitividade intercapitalista ela é amoral. Então, a mais-valia é uma coisa, é uma operação entre o empresário, o burguês e o trabalhador. O lucro tem a ver com a corporificação disso no mercado. E, assim, lembrando que a mais-valia está só ligada ao trabalho humano. Os fatores da produção, por exemplo, uma camisa, tem um trabalho humano, mas tem o pano, tem a linha, tem a tinta. Isso não gera lucro. Então, se uma camisa custa R$50, mas o material dela custa 30 e os 20 são trabalho humano, o meu lucro só pode ser em cima daquilo que é produzido pela mão do homem. Esse é que é o grande problema do capitalismo. Por quê? Vamos dizer que essa camisa aqui custa R$50. 25 é de trabalho constante. Os fatores já produzidos anteriormente, mas a pessoa que vendeu o pano para você já realizou o lucro, mas o lucro ficou em outra etapa da produção. Então, eu não posso produzir lucro, nem mais-valia, em cima do que eu já comprei executado. Essa camisa custa R$50. 25 é capital constante, que já estava pronto, matéria-prima. 25 é trabalho variável, capital variável. O que é capital variável? O trabalho do Gessler. Pago ou não pago? Pago ou não pago, não importa. Esse é o valor final. Tá bom? Todo o meu lucro só pode vir desse trabalho humano. O que acontece, então? Primeiro, 2 coisas. Quando eu vendo a camisa, digamos, a R$50, eu tenho 25 de lucro real, 25 do valor do trabalho humano, inclusive o trabalho humano não pago, esse dinheiro não vem todo para mim. Porque essa camisa que sai de R$50 ao final, eu vendi para o lojista a 35. E ele botou 15 em cima da camisa. Eu fiquei com 10 e ele ficou com 15. Por quê? O lojista não tem condições de produzir mais-valia, porque ele não produz nada. Essa é uma grande sacada do Marx com relação ao serviço. Professor, isso quer dizer, então, que uma grande loja de mercadorias ela não produz a mais-valia? Não. É aquele monte de trabalhador que ele explora não produz mais-valia? Não. Como assim? Aquela mais-valia do trabalho não pago tem que ser realizada antes na produção. Se o valor final não tiver essa partição entre a indústria e o comércio, não tem como o comércio produzir do nada a mais-valia. Embora haja trabalho não pago, esse trabalho não pago, esse mais-valor, foi produzido antes na produção. Por exemplo, o trabalho do oficial de justiça, o trabalho do servidor do judiciário. O que a gente produz? Nada.
Por que a gente recebe um salário? Porque nós somos fundamentais à produção. Nós somos fundamentais à circulação. Nós somos fundamentais à regulamentação da produção. Então, se a gente pensando na divisão orgânica do capital, o que é divisão orgânica? Trabalho constante, trabalho variável. E aí está a massa de salário, o salário não pago. Vamos imaginar que na sociedade brasileira a mais-valia geral seja de 1 trilhão e que o setor público fique com 500 milhões disso. Professor, mas por que o setor público fica com isso? Não estou falando, por exemplo, a Eletrobras, que produz, nem a Petrobras. Se ele não produz, porque ele é fundamental à produção de riquezas. Então, esses valores, como se fosse um capital constante, já estão na contabilidade da produção. Então, são valores mais do que necessários, intrinsecamente necessários à reprodução do sistema. Então, mais-valia, no sentido estrito de Marx, não existe no comércio, não existe no serviço, só existe na produção. E a divisão desta mais-valia é que remunera os serviços. Agora, é lógico que, no sentido lato, se eu vou para uma escola e tenho o meu serviço remunerado, e eu trabalho para a escola, sou um professor, recebo 5 mil por mês e a escola ganha 1 milhão, eu posso dizer que essa escola tirou mais-valia do meu trabalho. Mas o que o Marx está dizendo é o seguinte: essa escola só vai existir se a produção no sistema for tal que ela produza mais-valia para que essa escola funcione. Essa escola não tem como produzir do nada. Essa escola não produz nada. O conhecimento ele tem um valor quantificado porque ele entra na contabilidade do sistema. Entenderam isso? Por que Marx não considera que o setor de serviço não produz mais-valia? Em tese, nenhum de nós aqui produz mais-valia. Em lato sensu, num sentido mais amplo, se o nosso trabalho é explorado e o capitalista retira valor do nosso trabalho a mais, isso seria uma mais-valia. Mas, na verdade, essa mais-valia é uma redistribuição da mais-valia produzida na indústria com a mais-valia produzida no setor de serviço. No caso do servidor público, pior ainda, porque a gente não produz mais-valia mesmo. A gente fica com parte, o setor de serviço fica com parte de um percentual necessário à manutenção do sistema. Esse percentual necessário à manutenção do sistema é que paga os nossos salários. Foram até aí? Capital constante, capital variável. Quando eu falo que não tem mais-valia no serviço, isso dá uma grande confusão. E tem gente, inclusive, que diz que existe o tal do capital fictício, que existe o tal do capital cultural, capital que é criado pelo setor de serviços e que, sim, os serviços criariam também mais-valia. Essa é uma discussão longa, mas só para lembrar que na tese inicial de Marx não existe mais-valia no setor de serviços. Existe lucro? Existe. Existe você, do lucro que recebe da indústria, pagar seus funcionários e ficar com lucro ainda? Existe. Isso pode ser considerado mais-valia? A lato sensu, sim. Perguntas. Entenderam o capital constante e capital variável? A composição orgânica do capital está ligada. Olha só, uma grande coisa muito importante para entender a crise do capitalismo. No início, na era fordista, você tinha capital constante é o trabalho morto. É aquilo que já foi corporificado na produção antes da mão de obra. E o capital variável é o trabalho vivo. Só gera lucro, só gera mais-valia o trabalho vivo. Qual o grande problema no capitalismo? Porque o capitalismo saiu das crises cíclicas, das históricas crises cíclicas que vêm antes de Marx e que continuam depois de Marx, para o que a gente chama de crise estrutural do sistema. O Marx é gênio. Por que ele é gênio? Por que o Marx não foi superado? Porque o Marx, ao contrário do Proudhon, ele não queria um equivalente geral de salários. Ele não queria estabelecer a igualdade através de cupons. Ele não queria estabelecer a igualdade através de um banco universal de trocas. O Marx diz o seguinte: esse sistema tem uma falha. Qual é a falha desse sistema? O capitalismo é amoral. Eu sugiro um livro para vocês. É o Capitalismo Moral, do... Como é que é? Não sei o quê. André Comte Sponville. Livro fantástico.
Esse cara não é socialista, esse cara é de centro-direita ou de centro-esquerda, e ele fala que o capitalismo venceu e vai vencer sempre. Não concordo com ele, mas a tese é forte. Qual é a tese dele? Por que o capitalismo venceu o socialismo? Porque o capitalismo é amoral. O capitalismo não é imoral, ele é amoral. E por isso ele seria mais eficiente. Um exemplo, com todas as críticas que eu tenho na União Soviética, você tem uma fábrica fordista da Lada de carro na União Soviética. Nós, como consumidores, queremos o carro que, pô, você entra no carro, você espirra, o carro fale saúde. Você pensa e o carro vire para a direita. Né? Você pensa, o carro vira para a esquerda. Você deita, o carro freia. Você quer um carro que atenda às suas necessidades individuais. E o capitalista, que te vê como consumidor, está disposto a atender isso se você tiver dinheiro para pagar. Beleza. Agora vamos pensar como classe trabalhadora. Eu tenho uma fábrica na Rússia com 100 mil trabalhadores. Eu tenho uma fábrica no Japão com 100 mil trabalhadores. Eu trago um implemento técnico e falo o seguinte, olha, antes eu produzia aqui carro a 50 mil reais, né? Em 8 horas. Agora, eu produzia por mês, sei lá, 10 mil carros. Agora, com esse novo maquinário, eu posso produzir por mês 50 mil carros e não 10 mil carros. E, efetivamente, não precisa dessa mão de obra toda. Se eu não tenho como colocar 50 mil carros no mercado, mais, na verdade, 10 mil carros, eu vou reduzir a mão de obra em 4/5. Então, a fábrica que antes tinha 100 mil trabalhadores, eu vou mandar embora 80 mil, vou ficar com 20 mil. E, efetivamente, o tempo ou a parte da construção orgânica do capital é capital constante, capital morto, trabalho corporificado, o que já é produto, e o trabalho vivo, capital variável, é o trabalho vivo, é a participação da mão de obra na composição orgânica do material. Eu vou diminuir, vou manter a produção na mesma velocidade, ou, de repente, vou duplicar a produção, em vez de fazer 10 mil carros, vou fazer 20 mil, dá para eu competir, estar melhor no mercado produzindo 20 mil carros, mas eu não preciso de mais de 100 mil trabalhadores. Vou diminuir o tamanho até da fábrica, posso fazer uma fábrica menor e produzir na mesma velocidade, e, em vez de ter 100 mil trabalhadores, eu vou ter 20 mil trabalhadores aqui nessa fábrica. E vou provocar 80 mil desempregados. O que eu faço? O que o Valdir Bueira faz se ele é um capitalista? Eu chego para ele e ofereço um maquinário desse. Eu digo, olha, eu tenho como mudar a sua fábrica, eu tenho como automatizá-la, eu tenho como produzir a mesma quantidade de carros, ou melhor, dobrar a quantidade de carros, diminuindo em 4/5 o número de trabalhadores da sua fábrica. Você é um capitalista, o que você faz, Valdir? Você aceita na hora. Eu compro o teu material, eu compro o teu maquinário. E o que você faz com aqueles 4/5 trabalhadores que trabalhavam para você? Coloco. Rua? Rua? Não... Sim. Aí, na União Soviética, como é que você faz isso? Bom, na União Soviética é diferente daí. Isso explica, por exemplo, as dificuldades da União Soviética de adaptação ao autoritarismo. E não é uma defesa da União Soviética. Como é que eu boto 80 mil na rua? E aí tem uma outra armadilha do capitalismo, que é uma armadilha para si mesmo. Tá, beleza. Estou lucrando mais. Antes eu produzia 10 mil carros, agora estou produzindo 20 mil. Antes eu tinha que pagar salário a 100 mil trabalhadores, agora eu preciso pagar salário só a 20 mil. E, como eu produzo mais, eu pago com tranquilidade. Só que, como eu produzo mais rápido, a força de trabalho necessária para produzir aquele carro, a composição orgânica do capital, se antes o carro custava 20 mil, vamos dizer que eu não diminui o preço do carro, e 10 mil era capital constante e 10 mil era trabalho humano, agora não é mais. Tá? 12 mil é capital constante, 8 mil é trabalho humano. Diminuiu o trabalho humano. Só que meu lucro todo é em cima do trabalho humano. Até se eu diminuir o preço, porque eu diminui o trabalho humano, eu tenho que produzir mais. Mas tem um grande problema. Aqueles 80 mil trabalhadores foram para a rua. Aqueles 80 mil trabalhadores
Produziam carro, mas consumiam. Quando eu vou mudando a composição orgânica do capital, o trabalho morto vai se assenhorando do trabalho vivo, a conta, a fração vai mudando, se antes era meio a meio, depois passar 2/3, a 3/4, a 4/5. Então, se 1/5 só é o trabalho humano, o capital variável, eu só posso lucrar em cima do trabalho variável. Eu tenho que produzir mais. Produzir mais não é um problema. Mas, Ponciano, o capitalista ele não se vale até da desgraça dos 80 mil trabalhadores que ele colocou na rua. Por quê? Porque se tem 80 mil de ociosidade, ele pode reduzir o valor dos 20 mil que continuam trabalhando na empresa dele. Porque a conta não fecha. Primeiro que ele diga se a conta não fecha é o Keynes, a conta não fecha. É? Por que a conta não fecha? Você só está pensando em produção e lucro. Quem compra? Mais-valia não é lucro. Lembra que eu falei? Tá, produzir é minha mais-valia. Produzir 20 mil carros. Para mim, que sou capitalista, olha só, isso dá certo da seguinte maneira. Como os capitalistas têm feito. Eles exportam as crises. Eu vou para qualquer lugar e produzo numa fábrica que estou cagando para o país. E vendo para qualquer lugar, para algum lugar eu vou vender. Mas escuta o seguinte, se eu reduzo em 4/5 a mão de obra de todas as fábricas, e dependendo do produto que eu estiver produzindo, se eu diminuo a classe média, para quem eu vou vender? Por essa tua avaliação, a gente pode pensar que o capitalismo, inclusive, produz a própria crise, é isso? O Marx fala mais ainda. O Marx fala que é o limite, limites insuperáveis do sistema. Porque uma coisa é a crise de superprodução ou a crise de escassez. O que é a crise de produção e a crise de superprodução e de escassez? No Fordismo, você tinha a crise de produção, você tinha uma confiança ilimitada, começava a produzir. Lembra, mais-valia é uma coisa, lucro é outra. Mas a mais-valia só se realiza se você realiza a venda. Eu fui lá e explorei você. Botei você para trabalhar metade do tempo de graça, esperando que o lucro seja efetivado na venda. Toda venda é uma compra. Só que eu produzi demais. No excesso de confiança de todos os capitalistas, eu produzi demais. Se o mercado está abarrotado e eu preciso vender meu carro a 25 mil, mas eu tenho um carro demais, o que vai acontecer? Vai cair o preço do carro. Só que o preço do carro só pode cair a um ponto tal que eu realize a mais-valia e, através da mais-valia, realize o lucro. Se o preço cair demais, eu não realizo a mais-valia. Pode ser que eu tenha que vender aquele carro de qualquer maneira para diminuir o prejuízo. Por isso que o salário não é uma cota à parte. O salário é o preço da mão de obra. Se o capitalismo vai ter lucro ou vai ter prejuízo, não é um problema da classe trabalhadora. Por isso que, quando o capitalismo está em crise, a gente tem que exigir que a classe rica tenha feito uma reserva para os momentos de crise para pagar o nosso salário. Porque nos momentos de bonança, eles não dividem o lucro com a gente. Mas o que o Marx vai dizer? O Marx vivia na época da crise cíclica. Você queimava aquele estoque, a produção ia se normalizando, os capitalistas mais fracos faliam, porque na crise os capitalistas mais fracos falem, os capitalistas mais fortes começavam a vender mais, começavam a vender tudo de novo, começavam a empregar de novo, e vivia nessa crise de superprodução e escassez. O Marx vai dizer o seguinte, olha, mas tem um problema. Por que o Marx é insuperável? É porque ele não é um utópico. Ele vai dizer o seguinte, vai chegar um ponto em que a composição orgânica do capital vai ser tão desequilibrada que a parte ligada à força de trabalho vai ser tão pequena que você vai ter que produzir muito. Só que tem um erro nesse sistema. Se a parte ligada à força de trabalho é muito pequena, você tem que produzir muito, com pouca mão de obra, quem vai comprar? Lembra do Ford? Eu produzo meu carro, mas eu produzo meu consumidor. No Toyotismo, você não produz o seu consumidor. Se você exporta o carro e vende, você salva a sua empresa, dane-se o mundo. O problema é que vai chegar um ponto em que não tem para onde vender.
Tem para onde vender Guaravita, não tem para onde vender carro. Essa é a crise que a gente se encontra no capitalismo nesse momento. A nova divisão, por isso que tem a nova divisão internacional do trabalho. Você tira as fábricas dos Estados Unidos para baixar o custo, ótimo. Mas cadê a classe operária dos Estados Unidos? Por que o Trump ganhou a eleição? Porque ele apelou para a classe operária desempregada dos Estados Unidos. Foi um voto fascista? Foi. Mas foi o voto de uma classe operária que tem saudade do seu trabalho, que migrou para o México, que migrou para a Somália, que migrou para a Etiópia, que migrou para a China. Essa equação não fecha. O Marx diz: a crise orgânica do capital não tem solução. Até porque você não pode parar a competição intercapitalista. Não é uma questão moral. Se você não aceita diminuir a mão de obra da sua fábrica ou acelerar a produção e a mais faz na dela, a mais te destrói. O incremento técnico continuado não é algo que você possa fazer ou não fazer no sistema. Ele é uma necessidade. Então, essa continuidade do incremento técnico do trabalho vivo sobreposto, por isso que se fala em sociedade do pós-trabalho. Quando vocês ouvirem falar isso, Marx está aí nisso. Sociedade do pós-trabalho, sociedade pós-industrial, sociedade do pós-valor. Porque o valor começa a ser fictício. Porque o lucro é tão grande, o lucro é muito grande em cima de tão pouca gente, que o grande problema é esse lucro se realizar de verdade quando chega no trabalho. Por exemplo, a crise do subprime, queimou $500 bilhão. Era $500 bilhão imaginário. Eu produzi, eu tenho. Quem vai comprar? Porque a operação mercadoria, dinheiro, mercadoria, como é que é o lucro do capitalista? Tá? É DMD. D, eu sou um capitalista. Tenho 1 bilhão para produzir. Vou produzir 1 bilhão em carro. Eu preciso de maquinário, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mão de obra. Eu vou lá e invisto 1 bilhão e espero lucrar 1 bilhão e 100 milhões. Mercadoria, perdão, dinheiro, D, dinheiro, 1 bilhão, mão de obra, matéria-prima, maquinário, investir 1 bilhão. D. Mas eu não transformo D em lucro. Eu preciso produzir valor de uso, não é nem valor de troca. Eu produzo valor de uso pensando em valor de troca. Eu produzo carros, eu não produzo dinheiro. Eu visto 1 bilhão para produzir 1 bilhão em carros. Eu não vou produzir dinheiro. Esses carros só viram dinheiro, esses carros são M. Olha no trabalho que eu coloquei para vocês, que é um resumo de um trabalho do Marx. Aquilo não é original meu. Aquilo é uma leitura de Marx. Esses M, esses carros M, só viram D linha se eu vender. Esses carros não têm valor de uso nenhum para mim. Se o carro é bom, se é ruim, ele tem que ser bom ou ruim ou confiável, porque eu preciso vender. Se ele for muito ruim, não vai vender. Então, eu pego esse 1 bilhão e boto no mercado. Se eu consigo vender 1 bilhão em carros no mercado, e aí tem mais 100 milhões de mais-valia, que vira lucro, e me retorna 1 bilhão e 100, ótimo. Mas se eu invisto 1 bilhão em carros, coloco esse 1 bilhão no mercado para fazer 1 bilhão e 100, e não vendo a metade dos carros, o que acontece comigo? Entendeu qual é a grande crise do sistema? Que a mais-valia ela pode ser de duas formas, a absoluta e a relativa. A absoluta é o seguinte: eu diminuo o seu salário ou aumento a sua jornada de trabalho. Você ganhava 2.000, reduz o seu salário para 1.000. Mais-valia absoluta. Você trabalhava 8 horas, eu aumento a sua jornada de trabalho para 10, mais-valia absoluta. Mas tem uma outra forma de aumentar a mais-valia. É você produzir mais no mesmo tempo. Se em 8 horas você produzia 100 carros e agora passa a produzir 200, você passa a produzir 100 carros a mais para mim de graça. Eu não precisei te explorar mais. A própria engenharia da produção faz com que você trabalhe muito mais, às vezes, se estressando menos. Às vezes, se desgastando menos. A tal chamada mais-valia relativa. Mas a mais-valia relativa ela só funciona
quando eu tenho um mercado consumidor que consome essa produção a mais. Uma das explicações da crise do Brasil é que, com a crise subprime e depois com a crise do sistema capitalista global, o capitalismo brasileiro não consegue mais produzir mais-valia relativa. Quando cai sua taxa de lucro, sabe o que você faz? Você aperta a classe trabalhadora. Por que tem que derrubar a Dilma? Por que tem que derrubar o PT? Por que tem que prender o Lula? Porque eu vou apertar da forma clássica, antiga que eu sei apertar. É diminuindo os direitos para poder diminuir o seu salário, para poder aumentar a sua jornada, para aumentar a mais-valia absoluta. E também não dá certo, não. Não dá certo por outros fatores. Mas entenderam qual é a raiz da crise? Você não entende a crise do capitalismo no Brasil se você não entende que o lucro caiu no mundo inteiro. E aqui no Brasil eles tentaram resolver do modo clássico. E, Ponciano, onde é que entra a transnacionalidade da produção? Porque isso aí foi uma sacada para atrasar a crise do capitalismo ou foi para aumentar a margem de lucro dele ou foi por as duas coisas? Porque, assim, ó, a Nike, ela produz ela tem sede nos Estados Unidos e ela produz os seus produtos praticamente nos 5 continentes. A bola é feita pelas crianças asiáticas, a camiseta Mas é nova divisão interna. Mas isso é nova divisão, não é? Eu nem chamo isso de transnacionalidade, né? Porque essas transnacionais, na verdade, elas dão lucro no seu país sede, de verdade. É a nova divisão internacional de trabalho. O capital vai na linha de menor resistência, onde pode explorar mais a mão de obra, onde tem que pagar menos imposto, onde pode fazer módulo ambiental sem ser perturbado. Então, você amplifica o lucro, mas em algum lugar você tem que vender. Porque a Nike produz na África, mas se o mercado consumidor fosse na África, ela não produziria na África. As grandes marcas, Nike, essas marcas Armani, pegaram um monte de grandes marcas americanas, europeias, tudo produzindo com trabalho semi-escravo. Mas onde é que elas vendem? Olha o que o Marx falou. Fala assim, beleza, você vai explorar a mão de obra, mas vai diminuir o salário. Quem vai comprar? O problema é que quando você começa a universalizar isso, tem uma hora que ninguém mais compra. É mais do que uma crise de superprodução. É uma crise orgânica do capital. Porque não tem saída, você passa a viver em crise. O capitalismo hoje vive em crise no mundo inteiro. Olha a Europa. Por que renasceu o fascismo? Porque antigamente o turco era bem-vindo na Alemanha. Para ser babá, para ser garçom, para ser engraxate. Agora não. O alemão quer ser engraxate. O alemão quer ser babá. O alemão quer ser garçom. Não quer que nenhum turco venha tomar o emprego dele. A Europa para os europeus. Olha como o fascismo renasce na Europa. A Europa para os europeus. Porque, efetivamente, eles querem que aquilo seja um paraíso, uma ilha paradisíaca. Exporta as crises, explora o terceiro mundo e mantém ali uma ilha de sobrevivência paradisíaca. E o capitalismo mantém alguns enclaves de prosperidade que ele não pode implodir ele mesmo, né? Se ele criar crise em todos os países ao mesmo tempo, ele implode o capitalismo. Mas, efetivamente, é essa exploração máxima que a nova divisão internacional do trabalho faz, que produz lucro em alguns enclaves, para 1% da humanidade, em alguns enclaves de prosperidade, não digo de riqueza, de prosperidade na Europa, ela não pode. Essa receita não funciona para o mundo inteiro. E essa receita já foi feita para ser desigual. Por isso tem que ter um muro no México. Bota o lixo no México, bota a empresa maquiladora no México, bota o salário ruim no México, bota tudo no México, lixo radioativo, lixo ambiental, mas faz o muro para o mexicano não vir para os Estados Unidos. É complementar. O sistema não funciona se não for assim. A periferia é que paga o prato. Mas você não entende isso, você não entendeu o que o Marx está falando. Olha, esse capitalismo, do jeito que está, ele não tem jeito. Por isso que é irreformável. Não tem como reformar. Abri para as perguntas. Foi muito confuso. Essa parte econômica é mais confusa um pouquinho. Queria escutar vocês. É complexo, viu? É complexo. É complexo.
Eu vou Vocês arriscar uma... entenderam? Valor, preço, lucro, entenderam? Mais-valia. Por que mais-valia não é a mesma coisa que lucro? Eu Entenderam entendi isso? bem, eu entendi um bocado e entendi bem que eu preciso estudar bem mais essa matéria. Vamos lá? Abrir para as perguntas. Ponciano, então, a conclusão que eu chego é que essa dicotomia capital-trabalho, ela ainda vai longe e essa é a disputa que está cada vez mais atual. Porque se tu diz que mesmo essas saídas do capitalismo de diversificar a produção, e isso mesmo foi capaz de produzir uma crise de consumo, e aí o capitalismo não sabe sair dessa, é certo que quem vai pagar por isso, quem vai manter o sistema são os trabalhadores através do seu salário e menos direitos, e os governos tendo que fazer as concessões, porque, por exemplo, e aí se os governos fazem concessões, ao fim e ao cabo, quem paga é a sociedade somos nós, os trabalhadores, novamente, então pagam duas vezes. Por exemplo, eu trabalho numa cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que se chama Guaíba, que é onde tem um centro de distribuição da Toyota. A Toyota traz as caminhonetes da Argentina, deve explorar a Argentina até não poder mais, mas ela traz as Toyotas para o Brasil e montou um centro de distribuição em Guaíba. Então, para dizer que as Toyotas não são produzidas em Guaíba, eles colocam em Guaíba só os retrovisores. E aí ela não entra como importado, não paga imposto nenhum, e aí ela conclui, não sei se é esse o termo, mas se conclui a montagem da Toyota em Guaíba, colocando os dois retrovisores, e aí, claro que em Guaíba eles ganharam todo o parque industrial, isenções por 30 anos, etc. e tal. Quer dizer com isso que quando vencer a isenção, que eles terminarem de explorar, eles vão fechar essa fábrica de Guaíba e vão para um outro lugar, né, explorar, e vão deixar simplesmente os pavilhões ali e etc. Mas, com isso, concluindo, essa disputa é uma disputa que vem de Marx e, pelo jeito, ela vai por muito tempo, porque o capitalismo sobrevive de menos direitos e de menos reconhecimento para os trabalhadores, que é quem produz, né? Quem mantém o sistema. Eu acho que é mais ou menos isso. Quem mais se arrisca? Está aberta a palavra? Eu quero dizer, assim, o capitalismo tem as suas nuances e as suas balizas, né? Mas também, se a gente analisar, prof, e agora está acontecendo um exemplo, mais uma tirada nesse sentido, porque já se trabalhou 18, 20, 16, 12, hoje é 8, né? Então, nessa perspectiva de que de gerar consumo, né, dar maior disponibilidade para que o operariado não fique só fechado dentro da firma e tal, né? Agora, tu deve estar sabendo, por exemplo, na Espanha, eles estão pensando em reduzir para 4 dias, isso é jornada de 32 horas semanais, projeto piloto, né? Então, isso está no contexto da crise, porque em épocas passadas, obviamente, quando trabalhavam 20 horas, quando trabalhavam 18 horas e tal, era diminuto o espaço, até mesmo se é que sobrasse alguma grana para o operário, ele ter tempo para gastar. Então, nesses reveses também, às vezes, aconteceram, e claro que isso é tudo fruto do trabalhador, que é um insurgente e tal, mas então, de repente, dentro do próprio capitalismo, tem algumas pegadas de moralidade. Para mim, já não. Mais alguém? Mais alguém? Ponciano, o próprio estado de bem-estar social, né? Se a gente for pensar na história, a gente conversou sobre isso, também foi uma espécie de uma resposta a uma crise do capitalismo, e que representou alguns avanços, né? Digamos assim,
Então, nessa linha do que o Rudi está falando, né, talvez tenha espaço para, talvez se obrigue a ter alguma melhoria em função da própria crise para que se possa sobreviver dentro desse sistema. Mais alguém? E outra questão, assim, seria a diminuição da jornada de trabalho para 6 horas também, não é? Que seria uma possibilidade de talvez gerar mais empregos, não é? Não sei se seria uma alternativa também, uma tentativa de melhorar a situação. É o que eu falei, né, Márcia? Por exemplo, esse está um plano piloto na própria Espanha, de reduzir para 4 dias semanais, 32 horas. Aqui 6 horas, né? Porque aqui é 8 para 6. Então, eu não sei mais quanto está. Eu sei uma coisa. 1% da humanidade que explora o outro 99%, hoje eu acho que está dominando 80% da riqueza. E, efetivamente, depois aí você falou do Tarso Genro e do fim do socialismo, e aí tem duas vertentes do socialismo. Uma que deu, graças a Deus, que a União Soviética caiu, falou que aquilo era um horror, que aquilo era capitalismo de Estado. Teve outra que ficou muito preocupado, né? Muito preocupada, porque, com todos os problemas da União Soviética, era uma alternativa, ou, pelo menos, a ideia de que era possível pensar um mundo sem exploradores e explorados. Tinha burocracia? Tinha problema? Tinha gulag? Tinha. Mas tinha a ideia da possibilidade de construir uma sociedade sem exploradores e explorados. E parece que a gente perdeu a imaginação. Quando o Tarso Genro fala de construir o socialismo por dentro do capitalismo, como o Neri colocou aí, eu não sei se o Genro é trotskista, a filha dele parece que é. E eu acho que alguns trotskistas não entenderam nem o Trotsky. O Trotsky nunca disse que a União Soviética não era socialista. Existe uma questão com a queda da União Soviética. O fim do sonho, o fim da ideia de que é possível matar o capitalismo. Então, a gente começa sempre a... Não, tem um jeito de reformar. E aí eu peço para vocês lerem o Mesarois, né? Que ele diz da irreformabilidade do sistema. Qual o grande problema? A Espanha vai reduzir a 6 horas. Depende. Depende se a Espanha continuar explorando o Brasil com a Telefônica. Depende se a Espanha continuar a ser dona da Telefônica no Brasil. Se a gente for pagar as contas da Espanha, a Espanha pode reduzir para 6 horas. Estado de bem-estar social na Europa só foi possível porque a Europa domina o resto do mundo. Não era possível no Brasil, gente. Não era possível. Tinha um plano Marshall, os Estados Unidos, dono da metade do ouro no mundo, financiando a Europa, porque tinha medo do comunismo. É um momento ascensional do capitalismo, que chega ao fim não só porque as pessoas eram mais na Europa, chega ao fim, primeiro, que o discurso neoliberal começa a fazer sucesso. Imagina, a Maís, ela vive na Itália. Ela ganha lá na Itália, sei lá, 5 mil euros. 5 mil euros no Brasil é 30 mil reais. Mas olha só, aquele Estado safado de bem-estar social tira da Maís por mês 2 mil reais. Ela paga 40%, quase 50% de imposto, 45% de imposto. Eu chego e falo, olha, mas que absurdo. Venha para o liberalismo. Você vai ganhar 5 mil, mas só vai pagar 200 de imposto. Mas, nossa, gostei. Gostei dessa solução. O neoliberalismo me deu uma encantada aí. Uma galera na Europa que achava que o Estado máximo era um grande problema. Só que não tem omelete sem quebrar ovo, né? Alguém tem que pagar a conta. Por que não diminuiu só o imposto da Maís? Diminuiu o imposto dos burgueses. Diminuiu o imposto das empresas. Diminuiu a redistribuição social. E aí não tiveram mais como pagar a conta do Estado de bem-estar social. Do momento em que você diminui a taxação de todo mundo, não tem mais como pagar seguro-desemprego de 2 anos, auxílio maternidade de 2 anos. E mesmo essa conta só fecha se esses estados estiverem com a produção alta. E aí tem um monte de problema na Europa. População velha, classe operária velha, pirâmide etária invertida, tem mais velho do que jovem, tem pouca gente no sistema produtivo. Como é que você equilibra isso? Então, assim, hoje em dia, você pensar, vamos fazer novamente o Estado de bem-estar social, a Europa quer. O problema é dar
Dá para reduzir a jornada na Espanha dentro do capitalismo? Não sei. 1% ficando com 80% da riqueza? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Olha, eu vou contar uma historinha real. Eu estava na Argentina, eu ainda era dirigente da federação, quando teve aquela história do Syriza. E estava aquela menina da Auditoria Cidadã da Dívida, a Fontenelle, ela estava lá na Grécia, e estavam naquela história do Syriza. O Syriza é muito melhor que o PT, e o Syriza vai chutar o Banco Mundial, vai mandar o FMI para o inferno. Eu era muito pessimista. Um monte de economistas falei, gente, vem cá, só uma pergunta. Como é que a Grécia vai chutar o Fundo Monetário Internacional? Como é que a Grécia vai chutar a Alemanha? A Grécia produz o quê? Filosofia e queijo? E cabra? Como é que vai ser isso? E aí o Syriza foi lá, não vou pagar a dívida que é indevida, dane-se o Banco Mundial. Aí o Syriza foi lá e rompeu com o FMI. A Alemanha congelou todos os ativos do governo grego, todos. O governo grego não conseguia mais pagar salário. O Syriza voltou de cabeça baixa, rabinho entre as pernas, foi negociar com a Alemanha, negociou um acordo pior. A Fontenelle veio ao Brasil e não contou essa história, só contou a história que ela sempre conta, não, se eu quero, não tem que pagar dívida. Não é bem assim. Não caiam nessa balela, não caiam nessa história. Depende efetivamente do seu poderio para negociar. Não adianta chegar, não é bem assim. Então, assim, a questão é, dá para reduzir jornada no Brasil hoje? Não dá. Não dá. A classe capitalista não vai querer. Quer explorar ao máximo a mão de obra? A gente tem 50% da mão de obra fora do mercado. A gente pode conseguir, sim, reduzir a jornada do serviço público, de repente, reduzir a jornada das enfermeiras, mas da classe trabalhadora inteira não tem força para isso. A gente acha que essas soluções, que são soluções localizadas, são solução sistêmica. E a classe trabalhadora parou de pensar numa solução sistêmica. O Sartre dizia uma coisa que eu amava. O Sartre dizia que o Sartre não era marxista. Ele dizia que o marxismo era a única filosofia viva. Por quê? Era a única que combatia o capitalismo como um mal global. Então, assim, não tem reforma para esse sistema. Não tem reforma para esse sistema não significa que a gente não tem que lutar contra as mazelas dele. Não significa que a gente não tem que ganhar a eleição, de repente, com Lula ou com algum governo de centro-esquerda e impor limites à exploração. Não significa que a gente não tem que retomar os direitos sociais. Não é isso. Não estou dizendo que a gente vai esperar o programa máximo, mas a gente tem que voltar a ousar sonhar, a ousar dizer que a única solução global é o socialismo. Porque a gente quer resolver o problema só do Brasil, ou só de Porto Alegre, ou só da Inglaterra, ou só da Espanha. Esse sistema é um sistema que impõe não só uma divisão do trabalho entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, mas uma divisão internacional do trabalho que é injusta, que é iníqua, que explora países. O capitalismo funciona fazendo com que o terceiro mundo pague os pratos quebrados dos Estados Unidos, pague os pratos quebrados dos países da OTAN. Então, é um sistema que não quer deixar de ser desigual. A Merkel, que é uma conservadora na Alemanha, faz um ótimo governo com os alemães. Mas por quê? A Alemanha hoje é a grande criadora do mundo. A Alemanha hoje é a grande criadora do mundo. Dá para pagar as contas da Alemanha, mas não dá para pagar as contas da Venezuela. Então, assim, eu tenho uma preocupação de que essa crise global, a saída pode ter saída para a Islândia, pode ter saída para a Noruega, pode ter saída para a Suécia, pode ter saída para algum, mas saída global, o capitalismo ele é amoral. Então, o exemplo do Valdir é o exemplo hoje das grandes empresas transnacionais. Se elas tiverem que ir embora todas do Brasil, para boicotar e sabotar um governo de esquerda, elas vão fazer. Olha o que estão fazendo com a Venezuela. Olha o que se faz com a Venezuela. Olha o estrangulamento. Não estou dizendo que aquilo é um paraíso, não. Não estou aqui para ficar defendendo apaixonadamente o governo Maduro. O simples fato de um país se levantar contra uma divisão internacional de trabalho em que ele estava relegado a ser simples produtor de petróleo dos Estados Unidos leva a sequestro dos ativos da Venezuela,
sequestro das contas, proibição de exportação de insumos. A emenda que tinha contra Cuba agora tem contra a Venezuela. Qualquer navio que aporte em Venezuela fica proibido de aportar nos Estados Unidos durante 20 anos. Falta remédio. A Venezuela é comunista, está longe de ser comunista. Tem gente que disse assim, olha, não vou mais produzir petróleo barato dos Estados Unidos. Então, o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho não nos permite dizer que a gente vai amanhã reduzir a jornada para a classe trabalhadora brasileira para 6 horas. A gente não tem correlação de forças no Brasil para isso. Essas soluções são soluções para o centro do sistema. Está sendo feito na Alemanha, está sendo feito na Noruega, está sendo feito na Suécia, está sendo feito na Itália, está sendo feito na Espanha. Mas no terceiro mundo, mas vai fazer isso no terceiro mundo? Mas mesmo que isso aconteça, Ponciano, pelo que tu está falando, as mudanças elas têm que ser muito mais profundas do que a gente imagina. Porque se a crise do... falei que, olha só, o Mesaros falou o seguinte, a ideia de que não há alternativa, ela se tornou geral. Não há alternativa fora do capitalismo. Aqui está falando de Fórum Social Mundial. Sabe o que aconteceu no Fórum Social Mundial? Sabe por que o Fórum Social Mundial murchou? O Fórum Social Mundial falou o seguinte, o outro mundo é possível. Sim. Mas não respondeu a pergunta qual. Nem deu tempo. Outro mundo é possível qual? Não deu tempo, Ponciano. Não, vocês foram ao Fórum Social Mundial? Tinha numa rua... Não, então, numa rua tinha uma barraca de Cuba e uma dos cubanos de Miami. Não, isso aí não sei. Mas, pelo menos, numa rua tinha os cubanos de Miami lutando contra a opressão de Fidel Castro. Você atravessava a rua e tinha a barraca de Cuba. Não vi esses cubanos de Miami aqui. Não curti eles, não. Eu cheguei a passar perto. Né? Mas, assim, efetivamente, embora tivesse organizações sociais do mundo inteiro, dizer claramente qual era a alternativa não era uma alternativa. Sim, mas pelo que tu falas, as mudanças são muito mais profundas, porque se o capitalismo está nessa crise, que nem ele mesmo sabe a saída, que é uma crise de consumo, ele não tem mais como sobreviver do jeito que está, não adianta a redução de jornada... Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter bandeiras mínimas, tem que ter. Não, sim, mas isso aí não vai resolver o nosso problema. O nosso problema, eu acho que é isso que você está falando. É o socialismo. Sim. A gente tem que voltar, não no seu sindicato, eu sei que você não vai falar isso para a sua categoria. Sim, sim. Você não vai chegar numa assembleia, companheiros, vamos votar o socialismo, vai achar que você está maluco. Vamos te botar numa camisa de força e te levar embora, não é isso. Mas a gente tem que voltar a defender o programa máximo. Não para amanhã. Não para amanhã. Mas, por exemplo, hoje em dia já tem Internacional dos Trabalhadores, sem ser socialista. Os trabalhadores metalúrgicos hoje estão tentando organizar uma internacional. Sabe por quê? Por causa da sacanagem das indústrias. Elas saem de um país e vão para o outro. A classe operária dos Estados Unidos se organiza, aumenta o salário, eles fecham a fábrica nos Estados Unidos. Mas a gente tem que ter uma internacional dos trabalhadores para falar assim, vai fechar aqui, não, a gente não vai aceitar ela aqui no Brasil. É muito difícil? Isso é. Não fechou a fábrica de sandália no Rio Grande do Sul e foi para o Ceará, eles aceitaram emprego de bom grado. Eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso, mas de repente vai ter que ter uma organização para dizer, se fechou em Porto Alegre, não vai abrir no Ceará. O problema, Ponciano, que eu acho é que eu concordo contigo, e concordo também, não sei se tu já deve ter visto, e os companheiros aqui, as companheiras também já viram, e eu concordo com ele num aspecto que ele fala, o Alisson Mascaro. O Alisson Mascaro é um marxista socialista, né, de São Paulo, e ele diz que a gente tem que falar claramente no socialismo, e tem que dizer, e tem que pregar, e tem que fazer propaganda do socialismo, a gente tem que ir para a praça, fazer uma banquinha e falar com as pessoas do socialismo. O que eu acho é que muitos companheiros da esquerda, militantes, têm receio de falar em socialismo. Assim, eu sou socialista, mas até ali, daqui a pouco eu já não sou, entendeu? Dependendo da reação. Eu acho que enquanto a gente não falar claramente que a solução é pelo socialismo, e aí eu concordo contigo, não é para amanhã, para daqui 5 anos, mas a gente tem que ter isso como norte e não tem que ter vergonha de falar nisso.
Porque se a gente concluiu que o capitalismo não tem saída e a saída para os trabalhadores não existe, que nós não dominamos nada, nós temos só a força de trabalho para oferecer e esse capital, esse bem que nós temos já está dominado por eles, já faz muito tempo. Então, a gente tem que pensar numa outra alternativa e tem que ter clareza e coragem de falar. E eu acho que esse tipo de curso que nós estamos promovendo aqui na Bogeres, com 25, 30 pessoas, é pouca coisa, mas daqui a pouco é um farol, né? Daqui a pouco é uma luz que se acende, uma vela que se acende, para que a gente possa, pelo menos entre nós, nos autoquestionar. Né? Porque o que eu vejo é isso, Ponciano, não sei se você concorda comigo, mas boa parte da companheirada da esquerda, isso, da esquerda geral, acha que o socialismo é a solução, é a saída, mas não fala do socialismo. Deixa eu falar sobre isso. Ter diversas sobre isso. Eu acho que é aí que está o início de tudo. Tem a ver com a pergunta do Rudy, né? Primeiro, assim, o Rudy fala se eu tenho saudade da Guerra Fria. Eu não tenho saudade da Guerra Fria, não. Mas tenho saudade de ter um socialismo real. Boa parte do nosso problema... O André Conte-Conville, que não é comunista, eu acho que ele é até anticomunista. Está ruim? Pode falar. Consegue me ouvir? Assim, Roberto, está me ouvindo bem ou não? Está me ouvindo? Assim, ó, partindo de duas coisas que tu já colocaste aqui nas aulas nossas, eu acho que a questão não passa mais, e concordo plenamente contigo, do trabalhador organizado, nem do setor público, nem do setor privado, e sim da organização das grandes massas que vão ficar desempregadas. E não vai ser só no Brasil, na Europa também, em todas as Américas, porque vem aí, além dessa questão toda da automatização, da informática, da inteligência artificial, grandes desastres ambientais também, que os melhores cientistas do mundo falam sobre isso. Né? Não vai ficar espaço e lugar para todo mundo. E é esse desafio de organizar as massas que é a grande questão das esquerdas, pelo menos no meu ponto de vista. Né? Eu acho que aí nesse ponto ele falou bem na aula passada, que não é uma questão de organizar quem está no trabalho, organizar quem está fora ou quem vai sair fora. Não tenho nenhuma discordância disso. Vou só falar uma coisinha, Valdir, tem a ver com o que você falou. Eu sugiro a todos vocês lerem esse livro do André Conte-Conville, é o Capitalismo Moral, porque ele bota qualquer ilusão para baixo. Ele, inclusive, diz que não existe ética empresarial, muito interessante. É um cara que ganha muito dinheiro dando aula de ética para a empresa para dizer que não tem ética na empresa. Né? É muito legal o livro dele. Ele diz o seguinte: a nossa crise está ligada ao fim do socialismo. Porque com o fim do socialismo, com aquilo não está mais corporificado, a ideia de que a história acabou ganhou muita força. Então, assim, a gente não fala de alternativa ao capitalismo porque a gente introjetou a ideia de que não há alternativa ao capitalismo. Como isso está introjetado, a pessoa que fala que há tem que ser internado, juqueria, em algum sanatório. A pessoa que fala porque, olha, gente, é uma diferença muito grande entre eu falar que a alternativa continua sendo o socialismo e de virar um doidinho no PSDB que fala que a gente tem que fazer revolução amanhã. É uma distância bem grande nisso, tá? Uma distância bem grande nisso. Não há nenhuma possibilidade de fazer revolução no Brasil nos próximos anos. O pessoal que andou falando em guerra civil é doido, porque a guerra civil vai ser o seguinte: a gente vai entrar com o corpo e eles vão atirar na gente. Essa vai ser a guerra civil. A gente vai para o meio da rua, levanta o braço e eles atiram na gente e nos matam. A gente não tem nenhuma arma, a gente não tem nenhuma condição de fazer uma confrontação com a classe dominante no Brasil. Nesses termos. Eu vi algumas pessoas falando aí, se o Bolsonaro quiser, a gente vai para a guerra civil. Eu não vou, não. Eu não vou porque eu não sou covarde, mas não. Eu não vou porque não tem condição, velho. Que guerra é essa? Que guerra é essa? Eu vou com o meu corpo, os caras vão com uma metralhadora? Não. Isso não é. Isso não tem a ver com covardia, tem a ver com realidade. Então, não tenho nenhuma ilusão de que a gente está próximo de uma revolução, próximo de uma ruptura revolucionária no Brasil. Mas, efetivamente, com o fim do socialismo, do dito socialismo real, há uma crise de paradigma na esquerda que não foi solucionada. Tem duas crises. Tem uma crise do mundo do trabalho com o toyotismo e tem uma crise de paradigma com o fim do socialismo real. Então, efetivamente, boa parte da esquerda não acredita mesmo, Valdir. Você acredita, mas boa parte da esquerda não acredita mais no socialismo. Boa parte da esquerda só quer remendar o capitalismo mesmo. Não é que não acredita na revolução, não acredita mais.
O capitalismo vai ser eterno. Hã? O Lula está se aproximando do centro-direita agora, né? A grande encrenca do Não Lula e do escutei, não Bolsonaro. escutei. O Lula está entrando na direita agora, no campo da direita. Não, mas o que é o seguinte, uma parte da Tem esquerda comentário, pessoal? não acredita mais no paradigma do socialismo. Perdeu o paradigma. Esse paradigma desapareceu. A parte da esquerda só quer mesmo dar uma emendadazinha no capitalismo, e acabou. Né? E vai demorar muito tempo para a gente retomar isso. Não é uma coisa que retoma amanhã. O você não quer, o que o Valdir quer. Óbvio que essa aventura da formação, que na formação há muito tempo, faz parte disso. Eu não acredito em retomar a luta sem formação. Eu estou na formação por causa disso. Eu acredito que realmente só se retoma se fizerem 500 cursos com 25 pessoas. Se em 500 cursos com 25 pessoas a gente formar 5.000 quadros, já melhorou e muito a nossa situação. Que a esquerda parou de investir na formação de quadro. Não existe diferença entre simpatizante, militante, ninguém mais sabe o que é uma vanguarda. O conceito de vanguarda desapareceu, ninguém sabe o que é um quadro, não forma mais quadro. Nossos quadros estão ficando velhos, nossos quadros vão morrer, não tem substituição. Quadro não se forma em academia, quadro não se forma em universidade, quadro se forma com formação para a luta, que não é a formação acadêmica. A faculdade não forma para a luta. Então, realmente, acredito nisso. Nesse ponto, eu concordo contigo. Mas a gente está no meio dessa crise de paradigma. Então, a gente está sentindo profundamente essa crise de paradigma. As pessoas mais ideológicas na esquerda são vistas meio como imbecis, ou fanáticos, ou lunáticos, meio... Como era o nome daquele cara do Rock Santeiro? Beato Salu. Esse cara ainda fala de socialismo, está doido. Mas a questão é a seguinte: quem acredita no contrário está dizendo que o capitalismo é eterno. O Sol não é eterno, a Terra não é eterna, o universo não é eterno, e o sistema social é eterno. Então, a pessoa que diz que o socialismo é uma impossibilidade está dizendo que chegamos ao fim da história. No fundo, ela está dizendo que existe um Deus que é capitalista que criou a humanidade para criar o capitalismo, o que é uma óbvia bobagem. Que é uma óbvia bobagem. No fundo, essa pessoa defende uma teleologia do capitalismo. Nós nascemos para que a humanidade chegasse ao capitalismo. Né? E é óbvio que quando você está metido nessa gronha da queda do socialismo real, no meio dessa crise, é difícil explicar para as pessoas que, ao contrário do que elas pensam, as fanáticas são elas. Se elas dizem que não tem alternativa, a história acabou. Pensar que a história acabou é o pior tipo de fanatismo. Pensar que a história não tem devir é o pior tipo de fanatismo. A história acabou, não tem devir, esse é o último sistema social pelo qual a humanidade vai passar. Essas perguntas têm que ser feitas. Então, acho que essas perguntas são extremamente importantes. E para terminar mesmo, a gente está no meio de uma grande tragédia. A crise estrutural do capitalismo, o capitalismo não está no momento ascensional. O capitalismo não está gerando mais bem-estar. O capitalismo está gerando mal-estar. Nenhum sistema sobreviveu a debacle, a falência do seu processo civilizatório. O capitalismo não é mais um processo civilizatório. O capitalismo está criando uma imensa crise ambiental. E ele está criando, com todo alimento que tem no mundo, uma imensa crise alimentar. O capitalismo está envenenando as águas de todo mundo. O capitalismo está criando uma tremenda tragédia humanitária, porque, ao provocar a fome artificialmente, ao provocar a guerra nos países mais pobres, ele leva à migração de milhões e milhões de pessoas. Isso é uma tragédia. A gente está numa tremenda crise sistêmica e a gente não se dá conta. O capitalismo não está crescendo. O capitalismo não está distribuindo renda. O capitalismo não está tirando as pessoas da miséria. O capitalismo, nesse momento, está numa profunda crise e que leva a humanidade a uma crise parecida com a crise do final da escravidão em Roma, com a crise do final do feudalismo, com a crise de passagem do feudalismo para o capitalismo. Isso não quer dizer que amanhã a gente vai ter um socialismo, mas isso quer dizer que há uma sinalização de uma ruptura possível. Porque, efetivamente,
quando o sistema não consegue mais produzir prosperidade para a grande maioria, a insatisfação ela vai transbordando. Hoje em dia, os focos de insatisfação não estão só no terceiro mundo. Nos países centrais, onde parcelas da população foram deslocadas para zonas de emprego na Inglaterra agora, tem emprego com hora zero. Sabe o que é emprego com hora zero? Se a empresa precisar de você, te chama. Se não precisar, você fica sem trabalho e sem comida. Tem gente com pós-doutorado na Alemanha desempregado. Tem gente com pós-doutorado desempregado. Quando você não consegue mais reproduzir um nível de prosperidade mínima para a imensa maioria, esses focos de insatisfação, que hoje só estão no terceiro mundo, começam a subir nos países centrais. Uma grande pergunta eu me faço. Será que o Marx não estava certo desde o início? E não era possível fazer a revolução e mantê-la indefinidamente só nos países periféricos? Será que não será necessário, para se chegar no socialismo, que a gente volte a ter movimento revolucionário nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Espanha? Talvez seja esse. Talvez seja essa a grande questão, que é uma questão de fundo, de discussão ideológica no socialismo. Será que esse não foi um grande desafio fazer a revolução num país só, isolado, e que, efetivamente, se essa revolução não se espalhasse para o restante do globo, em algum momento isso ia desmoronar na competição com o próprio capitalismo? Essa é uma grande questão. Né? Essa é uma grande questão. Isso aí. Bom, já estamos com 21h04, passamos 4 minutos. Acho que hoje ficamos com muitas dúvidas, né? Normal, a aula foi bastante densa, né? E o Ponciano nos deixou com muitas dúvidas e muitas reflexões. Muito bom. Lembrando, então, que semana que vem... Quando fica todo mundo sem dúvida, eu fico preocupado. Eu acho que a minha aula foi boa. É verdade. A necessidade de ler o tal do Marx, né? Que foi um dos poucos que soube explicar o outro lado da moeda, eu da realidade. Um livro assim, facinho de achar. Deixa eu vou até colocar aqui, ó. Como é que é mesmo? O socialismo no século XXI. Eu sugiro que quem não viu aquele filme As Sufragistas, que olhem esse filme, porque ele faz grandes reflexões sobre a nossa aula de hoje. Tem tudo a ver com o que nós refletimos hoje. As Sufragistas é um filme que está no YouTube, tá? Os filmes do Ken Loach também, né? Sobre o fim do estado de bem-estar social inglês. O último filme do Costa Gavras, que é sobre o Capital, mas que é sobre globalização e tal. Outros filmes franceses. O mundo está discutindo bastante isso, né? O Fórum Social Mundial foi bacana por causa disso, porque eram várias discussões sobre um mundo melhor. Mas para cada lugar tem uma realidade diferente, né? Então, é preciso que a gente continue em contato e conversando e tentando encontrar esse caminho, né? E refletindo, né, Angélica? Bom, pessoal, então... E aprendendo melhor, né? Exato. Aprendendo mais. Eu vou deixar você encerrar. Deixa eu só dar a dica certa do livro. Vai lá. O livro, para vocês entenderem o Mészáros, que para mim é o melhor crítico, não vivo mais, porque ele morreu, acho que faz 2 ou 3 anos, do capitalismo, melhor para mim do que o Zizek, na minha opinião, pela linha que eu sigo. O nome do livro é pequenininho, fácil de adquirir, fácil de ler. O século XXI, Socialismo e Barbárie. É fácil de comprar, quem puder comprar e ler, é o livro que eu sugiro. Socialismo e Barbárie. Então, pessoal, só para lembrar que quarta-feira da semana que vem, nosso encontro às 19 horas e a nossa última live, a nossa última aula, ou seja, nós faremos uma avaliação do curso, acho que é muito importante a gente ter esse retorno, fazer uma reflexão entre nós, e então todos e todas convidados para quarta-feira, 19 horas, nossa última live, que é uma cortesia que o Ponciano está nos passando. A gente se comunica pelo grupo ali, né, nosso grupo do curso, e aguardamos todos, então, quarta-feira. Eu quero agradecer, em nome da direção da Bogeres, todas e todos pela companhia. Eu quero agradecer também. Quarta da semana que vem. Obrigado por da semana que vem. Tá bom? Um abraço, boa noite. Cuidem-se. Cuidem-se, que é muito importante. Até quarta da semana que vem. Grande aula, Luciano. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Descanso, gente.
Boas reflexões. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. pessoal. Fiquem bem e Boa se cuidem, por noite. favor.